Gente, então vamos começar. Primeiro vamos relembrar como que era a Páscoa antigamente. Só recapitular pra gente antes de Jesus. Páscoa judaica, como que ela era celebrada? Pão sem fermento, cordeiro, que não tinha osso quebrado, nenhuma mancha, nenhuma mácula. E nessa Páscoa, o que que ela comemorava? A saída do Egito, a libertação do povo, né, de Israel. E como que é a Páscoa hoje em dia e o que que ela comemora? Como que é celebrada a Páscoa hoje? Com a ceia, a ressurreição de Cristo. A gente viu a Páscoa ela foi substituída pela ceia, pela Santa Ceia, e a própria Bíblia nos diz isso, está em Lucas, Mateus e Marcos, mostra a celebração da última Páscoa e a partir da última Páscoa que virou a Santa Ceia, a ceia de Cristo. Então, até aí a gente concorda, certo? Então a gente comemora a ressurreição de Cristo. Mas para que que a ceia foi instituída? Para que que a Santa Ceia foi instituída? Para que que Jesus criou essa Santa Ceia? A ceia, né, que a gente chama de Santa Ceia, por memória dele. Vamos ler 1 Coríntios 11:26. E aí que eu pergunto para vocês. Se a gente comemora a ressurreição de Cristo, mas a ceia, o que que a gente acabou de ler? A morte. A ceia, ela é para lembrar a morte de Jesus até que ele venha. Porque Paulo fala assim, a ceia anuncia a ressurreição a ceia não anuncia a ressurreição de Jesus. A ceia ela anuncia a morte até que ele venha. Não é a ressurreição de Jesus até que ele venha. A Santa Ceia é para a gente lembrar da morte de Jesus. É um memorial de sacrifício. E aí eu trago para vocês a história porque hoje a gente fala mais da ressurreição de Cristo. E eu não estou dizendo que a ressurreição não é importante. A ressurreição é muito importante. Eu estou só comparando as datas, sabe? Tanto é que a ressurreição é tão importante que a gente vai fazer uma aula só com ela. Então, mas a ceia é para anunciar a morte de Jesus. E a morte, que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho, deixa eu só falar por que a gente tem houve essa confusão. Porque devido às tradições da Igreja Católica, o que que eles queriam fazer? Eles queriam guardar o domingo. Eles queriam que o domingo fosse um dia sagrado. Então eles começaram a comemorar a ressurreição, que foi no domingo. Então foi por causa disso que a Páscoa é celebrada na ressurreição, domingo de Páscoa. Então o sentido foi alterado, porque não é para comemorar a ressurreição, é para a gente celebrar a morte. E por que a gente vai celebrar a morte? Antes a gente comemorava o Pessach, né, que a gente já viu nas outras aulas. O que significa? É o dia que Deus livrou o povo do Egito. Tem a ver com a relação da última praga. Qual foi a última praga? A morte do primogênito. E para o anjo da morte não entrar na sua casa, o que eles tinham que fazer? Passar o sangue do cordeiro nas portas. E tinha todo um ritual, a gente já viu por que passar nas portas, enfim. Então, o sangue do cordeiro naquela época simbolizou esse livramento da morte. E depois quando Jesus vem, que ele nos livra da morte. E até o João Batista, quando ele viu Jesus, ele fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque foi através de um cordeiro lá no passado que o anjo da morte não entrou nas casas. E então, portanto, a Páscoa deve ser associada à morte de Cristo. Porque ele sofreu sem merecer e o seu sangue, dessa vez foi o sangue de Cristo que nos livrou da morte eterna. Aquela vez foi o sangue de um cordeiro, que lá na frente já simbolizava Cristo, né? O cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas então foi o sangue de Jesus que nos livrou da morte eterna. Então não é para lembrar da morte, comemorar que Jesus morreu, é para comemorar o sacrifício que ele fez. Porque sem esse sacrifício a gente não estaria aqui hoje. Então, vamos continuar. E foi o que eu falei, eu não estou dizendo que a ressurreição é menos importante. Pelo contrário, a gente vai fazer uma aula só sobre a ressurreição, que eu já estou montando, já está bem legal. Mas por que ele morreu? Ele ressuscitou, mas ele morreu. Mas ele morreu por quê? Então, na Santa Ceia que a gente tem essa reflexão. Pô, Jesus morreu porque eu pequei, porque eu vou pecar, pelo pecado da pessoa que nem nasceu, pelo pecado de todo mundo que morreu antes, e depois eu vou chegar no coelho, no ovo de chocolate. Cada vez, e isso aí é para abafar ainda mais. Porque quando a gente lembra do ovo de Páscoa, quando a gente comemora a Páscoa, chocolate, tudo, a data que era para relembrar
a morte, a gente não está relembrando. Aí depois a data que eles colocam para relembrar a ressurreição também não está relembrando. A gente só pensa em comprar chocolate, trocar ovo, pensa no coelho, pensa em tudo, menos no sacrifício de Jesus. Mas só para deixar claro que Jesus ele não fala que tinha um protocolo para seguir, que era para ceiar uma vez no ano, ou para ceiar toda semana. Tem igreja que faz a ceia toda semana. Pode ser que se você quiser fazer todo dia, melhor ainda. Você vai lembrar do sacrifício de Jesus todo dia. Tem igreja que faz no primeiro domingo, no segundo domingo, independente. O importante é o propósito. Então, agora vocês já sabem, quando a gente comemora a Páscoa, a Páscoa foi trocada pela ceia. E a ceia, ela significa o quê? Ela relembra o quê? A morte de Cristo. Então, foi a morte de Cristo que nos salvou do pecado. Então, falando das últimas 24 horas de Jesus, que também não tem como afirmar, mas é o que, com o estudo, eles chegaram nesse consenso, né? Então, Jesus fez a ceia com os discípulos, com os apóstolos. Aí, mais ou menos, isso foi mais em torno das 18 horas, que é o horário de costume que eles tinham. E a gente vai ver os horários também, depois era alternativo, né, ao relógio que a gente usa hoje. Então, aí em torno das 20 horas foi a última mensagem de Jesus, que está lá em João 14:27. Foi a última mensagem que Jesus deixou ali com os seus discípulos. E depois disso, Jesus se afastou em torno de 9 horas para orar. E quando ele foi orar, quem que estava com ele? Então, ele levou os 3 discípulos que eram mais próximos ali e foi para orar. Aonde que ele foi orar? No Monte das Oliveiras. E que a gente chama também de Getsemane. O que significa Getsemane? Prensa de azeite. Então, o Monte das Oliveiras é onde tinha as árvores, né, de azeite, e embaixo era a prensa. As árvores de azeitona, né? Então, essa oração foi em torno de 9 horas e durou aproximadamente 2 horas. Isso daqui não tem como ter certeza, é só para a gente se basear. Depois disso, o que aconteceu? Jesus estava orando, se retirou sozinho lá, se afastou, e o que aconteceu? Depois da oração, veio Judas. E nisso, Judas já tinha ido lá falar com o sacerdote e já tinha recebido o dinheiro, né? E foi lá, contou onde Jesus estava. E como a gente viu nas outras aulas, eles estavam esperando Jesus ficar sozinho. Até para não levantar alarde, para a gente ver, não acontecer aquela rebelião lá, porque tinha muita gente que seguia Jesus, para não ter uma revolta. Então, foi o momento que Judas achou ali que Jesus estava sozinho, e ele foi lá e contou para o sacerdote. E qual que foi o sinal de Judas para falar que aquele dali era Jesus? Um beijo. Então, com o beijo que Judas deu em Jesus, eles já descobriram que era Jesus o que eles estavam procurando. E então depois Jesus é preso, né, ele é levado. E Marcos 14:50 fala uma coisa bem interessante. Tinha os três mais próximos de Jesus, deixaram ele para trás. Então Jesus ele é preso, aí ele é levado para a casa de Anás. Ele era sogro de Caifás. Caifás era o sacerdote. Então primeiro ele é levado para a casa de Anás, aí ele tem aquele debate lá, não, vamos levar para Caifás, porque não podia incomodar Caifás, né? Caifás ele era o sacerdote. Então aí ele é levado para a casa de Caifás. E isso está lá em Mateus 26:57. Então Caifás, a gente viu, ele era sumo sacerdote. Então ele que era tudo que se referia a Jerusalém, a Israel ali, era ele que tinha, aos judeus, principalmente, era ele que tinha que tomar conta. Então se qualquer coisa fugisse ao controle, a culpa era dele e Roma ia em cima dele. E nesse caminho, depois disso ele é levado para o Sinédrio. E nesse caminho foi que Pedro nega Jesus. O que ele fala? Eu não conheço esse homem. Porque ele é reconhecido. Esse daqui andava com Jesus, ele era próximo. Ele falou, não conheço. Então depois disso Jesus ele é levado no conselho de anciões ali, dos anciãos, né, do povo, que é o Sinédrio. Então depois disso o que aconteceu? Jesus ele foi levado para Pilatos. Quem que era Pilatos? Ele era o governador ali daquela região, ele era um representante romano. E ele foi levado para Pilatos, aí Pilatos pergunta, então você que é o rei dos judeus? Jesus fala, é você que está dizendo.
Não sou eu, porque Jesus já tinha sido condenado pelos anciãos, agora foi condenado por Pilatos. E o que Pilatos faz? Nesse primeiro momento ele manda para Herodes, porque ele fala: por que vocês estão trazendo esse homem aqui? Eu não vejo culpa nele. Aí ele fala: não, isso daí é um problema de Herodes. Quem que era Herodes? Que mais para baixo eu vou explicar os Herodes que existiam. Herodes era como se fosse o rei dos judeus, ele era acima do sumo sacerdote. Então, quando ele foi levado para Herodes, que foi aqui logo cedo, Lucas 23. Então, o que Herodes fez? Falou: ah, esse daí estão falando que é o Filho de Deus, que é o Deus encarnado. E começaram a zombar de Jesus. Falaram: ó, isso daí não é problema nosso não, manda de volta para Roma, que isso daí é problema de Roma. Foi aí que ele é devolvido para Pilatos, que é onde Pilatos condena. Então, já que vocês querem prender, se o seu próprio povo está querendo prender, então ele queria ficar bem com o povo, mas ele sabia que Jesus também era inocente, ele não queria crucificar Jesus, porque Jesus não tinha gente com crime mais grave. Inclusive, a gente viu nas outras aulas que ele colocaram Jesus e quem foi o outro? Barrabás. Barrabás era muito mais perigoso para Roma, porque Barrabás ele tinha sido preso por incentivar uma rebelião. E Jesus, o que Jesus pregava? Obedeçam às leis, paguem seus impostos, não cause problema, ame seu próximo. Jesus ele não representava perigo. A polícia hoje, se fosse hoje em dia, a polícia vai querer prender uma pessoa assim? Ou vai prender uma pessoa que incita a guerra, que tenta rebelião? Muito mais provável uma pessoa que tenta se rebelar contra as leis. E Barrabás ele era um rebelde. E, então depois disso Jesus ele é condenado à crucificação. E aí tem todo um processo de crucificação que a gente já viu. E quando a gente vê aqui um exemplo, Marcos 15, ele fala assim: disse que houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, quando Jesus exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Então, só para a gente não se perder, quando ele fala hora nona, o que a gente pensa? 9 horas, né? Quando ele fala hora nona, foi da hora que Jesus começou a ser crucificado, que foi meio-dia, até as 3 horas. Eu não consegui aumentar, mas na apostila tem. Então, a hora nona é 3 horas. E aqui é o relógio que eles usam. Então, quando vocês lerem lá em Marcos, fala da hora nona, você vai 9 horas, se for da noite, então tá escuro mesmo. Mas é esse relógio que eles usavam. E aqui eu vou falar um pouquinho da Via Dolorosa. Quem sabe o que é a Via Dolorosa? O caminho que Jesus percorreu. Na verdade, hoje tem igrejas no lugar, os católicos fizeram vários monumentos, mas é só para a gente entender o quanto que ele andou ali, como é que foi esse caminho. Então, a Via Dolorosa foi o caminho que Jesus percorreu na cidade velha de Jerusalém. E o termo significa caminho doloroso mesmo. É, onde muda hoje? Ele começa no tribunal de Pilatos, foi quando Pilatos condenou mesmo, falou: não, então você vai ser condenado. E ele vai até o que hoje é o Templo do Santo Sepulcro. Calculam que esse caminho tem cerca de 2 quilômetros. O caminho, hoje, se vocês colocarem lá Via Dolorosa, ela é dividida em 14 pontos. Então, tem uma música. Então, cada ponto eles colocaram. Então, no ponto 1, Jesus foi condenado. No ponto 2, Jesus recebeu a cruz. Então, se vocês pesquisarem, cada ponto e cada lugar tem um significado. Então, o ponto 1 é onde Jesus foi condenado, Jesus recebeu a cruz, Jesus cai pela primeira vez, é onde eles acreditam que seja. Isso, então aqui é o mapa de como é hoje. Eu trouxe fotos das ruas também, como é que tá. Olha lá, e aqui cada número desse é um ponto. E nas construções tem esse número em latão. Então Jesus carrega a cruz, Jesus cai, Jesus encontra sua mãe. Então tudo que a Bíblia relata, eles trouxeram no real, né, para hoje em dia. E aqui é o ponto inicial. Aqui foi a rua, como é que é hoje. Foi esse caminho que Jesus trilhou. Isso daqui é uma foto atual, né? Olha lá, e cada construção ela tem um númerozinho em latão
para identificar o que eles acreditam que ocorreu em cada ponto. Então, e nisso a gente já viu na outra aula, mas eu vou relembrar, Jesus ele já estava carregando a cruz de aproximadamente 30 quilos, e além disso ele já tinha sofrido e estava sofrendo no caminho. Imagina uma rua estreita dessa, aqui a gente consegue ter uma noção. Cheio de gente, porque estava todo mundo vendo, e a maioria não gostava de Jesus, então ele era cuspido, ele era zombado, então além do sofrimento físico, tinha um sofrimento também emocional, porque vergonha, ele estava humilhação, então a gente vê o que Jesus suportou por nós. E nisso Jesus ele estava sendo flagelado. O flagelo é esse daqui, ó. É esse chicote. Então, cada vez que ele quer tirar, porque tinha osso na ponta, ele era feito com bolinhas de metal. Para que as bolinhas de metal? Para dar o peso. Igual você pega um pano, faz ele seco. Agora molha a pontinha ali para você ver a força que ele vai. Então por isso que tinha as bolinhas de metal para dar aquela força. E além disso, osso na ponta parecia um anzol. Tem alguns estudos que falam que tinha como se fosse um anzol mesmo na ponta. Então cada vez que grudava e tirava, saía um pedaço da pele. E tem até uma curiosidade nisso, porque a flagelação ela é mencionada e de acordo com a lei judaica, porque eles estavam ali usando a lei judaica. Apesar que fossem soldados romanos, como Jesus era judeu, eles tinham que usar a lei dos judeus. O máximo de chicotadas que uma pessoa podia sofrer era 40. Então, quando desse 40, tinha que parar de chicotear. Isso está em Deuteronômio 25, depois você dá uma lidinha. E o que eles faziam, né? Que é o que se deduz. Cada soldado dava 39. Então vinha um dava 39, vinha outro dava 39, para não deixar completar as 40 para poder, porque quando completasse as 40 tinha que parar. Então, isso aí mostra como Jesus sofreu muito mais do que os outros, né? É, e além do que, apesar de estar seguindo a lei judaica, quem estava fazendo eram os romanos. Então eles faziam do jeito que eles queriam, exatamente. E a flagelação romana, ela podia ser tão severa que às vezes a pessoa morria ali. Morria, não chegava nem a ser crucificado. Tem relatos, né? E aqui vem a parte do que eu falei que Jesus estava ali entre ele e Barrabás. E todos esses versículos relatam isso. Então, Mateus e Marcos e Lucas e João está registrado. E também mais um outro artefato que eles usavam para o sofrimento de Jesus foi a coroa de espinhos, né? Que podem ser duas plantas que tem lá no local, eu trouxe as fotos dela. Cada espinho pode chegar até 6 ou 7 centímetros. Então era um galho que era tirado, era enrolado e foi colocado na cabeça, que chegou a fincar no osso aqui da cabeça. E eu pergunto para vocês por que a coroa? Porque se ele falava que era rei, então foi um jeito de humilhar Jesus de novo. Já que você é rei, toma a sua coroa. E aqui a gente consegue, não chega nem perto, né? Mas tem uma noção do sofrimento. Então teve coroa de espinhos, teve os pregos nas mãos, nos pés que atravessavam, que a gente viu nas outras aulas também. Tem estudos médicos hoje que mostra qual pode ter sido os motivos da morte de Jesus. A tortura de Cristo, então, foi a coroa de espinhos. Teve a hematidrose. O que foi isso que a gente já viu? Que é o suor de sangue. Esse suor de sangue acontece hoje também. É raro acontecer, mas é quando a pessoa está com um nível de estresse muito alto que acontece isso. Acho que eu tenho as fotos aqui, eu coloco depois. E tem na apostila também. Essa hematitrose. O coração, porque Jesus perdeu muito sangue, então pode ter entrado em colapso também. Então, uma das as possíveis causas da morte de Jesus foi o choque hipovolêmico,
que devido à flagelação, coroa de espinhos, todo o sangue que Jesus perdeu, além da tortura, né? Então diminuiu o volume sanguíneo, o coração parou de bater. Asfixia, porque o teste que o Matheus fez aqui, que a gente fez a outra vez, é muito difícil respirar. Imagina você segurando todo o peso do seu corpo com as mãos esticadas. Insuficiência cardíaca. Então, tudo isso foi o que Jesus passou e sofreu por nós. E tudo que a gente possa imaginar que Jesus sofreu não é nem perto do que aconteceu de verdade. E a gente falou aqui bem rápido, porque tem pouco tempo, mas tem muitos detalhes que a gente consegue estudar. Eu pretendo trazer mais detalhado para vocês. E só para a gente responder a pergunta da Thay, Jesus bebeu vinagre? Aquela passagem lá, o que vocês acham? Não? Sim? Será que bebeu? Eu vou ler o versículo que você leu. É, João 18:28 fala assim: Jesus, sabendo que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Foi quando ofereceram vinagre para ele. E a gente lê nos textos, esse vinagre, ele era um caniço e sopo. E sopo é como se fosse uma esponja, e o caniço é uma haste. O que é esse caniço e esse sopo que eles usavam ali? Eu vou colocar aqui para vocês o que eu acredito que, e a maioria dos teólogos acreditam. Vinagre, antigamente, era usado como um meio de desinfetante. Ou é como se fosse um cloro, alguma coisa parecida com isso. Porque o banheiro deles era mais ou menos desse jeito, só tinha um banheiro público, era tudo aberto. E aqui, o que acontecia? Eles usavam essa esponja para se limpar e deixavam essa esponja com o caniço, que é a haste, banhado no vinagre, para que a próxima pessoa que fosse se limpar pudesse usar e não fosse contaminada, ou que tivesse mais limpo. E foi isso, esse caniço com o sopo que ele coloca na boca de Jesus. E Jesus, quando vê que é vinagre, um anestésico, mas o que eu não acredito que seja um anestésico, porque João ele deixa bem claro que quando Jesus ele colocou esse vinagre na boca, ele entrega o seu corpo e espírito. E Lucas ele relata o quê? Que os romanos, que os guardas eles tiravam sarro de Jesus. Lucas 23:36. E também os soldados escarneciam chegando-se a ele e apresentando-lhe o vinagre. Então o pessoal fala que vinagre eles deram para Jesus para eles falam que é para anestesiar a dor de Jesus. Mas não é, porque aqui embaixo eles colocam que os soldados escarneciam. Em Lucas fala. E, e João fala que Jesus estava com sede, então eles fizeram isso para cumprir a profecia de Salmos 69. Quando eu tive sede, deram-me fel por mantimento e na minha sede me deram de beber vinagre. Então esse vinagre foi oferecido, colocaram na boca de Jesus, mas Jesus não aceitou. E o que os teólogos e estudiosos acreditam que tenha, porque é muita coincidência, eles usavam exatamente as mesmas palavras, esopo e caniço, nos banheiros públicos, e é exatamente o que a Bíblia relata. Esopo e caniço colocaram na boca de Jesus. E naquele lugar ali tinha um banheiro público, porque era lugar de crucificação, é onde ajuntava muita gente. E é isso, não vou conseguir falar tudo, mas... Então, só para a gente concluir, quando a gente lembrar da Páscoa, a gente lembra da morte de Jesus e por que ele morreu. E a gente se alegre com a ressurreição. Então, gente, vamos orar?